Cumprimento todo mundo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria hoje de estar falando com vocês sobre um assunto bem delicadíssimo para os dias de hoje. É a evangelização. Aqui eu escrevi um texto bem completinho, colocando versículos da Bíblia, colocando o meu parecer sobre tudo isso, entendeu? O que devemos fazer, se é a vontade de Deus que nós venhamos fazer esse trabalho evangelístico, de levar a salvação para os lares, para as pessoas necessitadas, para os doentes, para os enfermos, a cada uma dessas pessoas que estão em cadeias, que estão nesse momento passando por um momento difícil de dor pela perda de um parente, que estão enfiadas no álcool, na droga. Será que é o nosso dever levar o evangelho para essas pessoas? Dar o conhecimento a essas pessoas que Jesus Cristo tem a salvação para a vida deles? Eu creio que sim. E por isso eu escrevi esse texto aqui, é bem completo, tá? Sobre evangelismo. Demorei praticamente uma noite aí, passei em claro essa madrugada, porque é algo que Deus vem cobrando da minha parte, entendeu? E eu creio que é algo que não vai morrer também. Assim, essa vontade não vai morrer comigo, porque eu vou fazer essa vontade do Senhor. Evangelizar, um ato de obediência e amor a Deus. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse se encontra em Marcos 16:15. Deus nos chama a ser representantes de Jesus. A Bíblia diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogando vós, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança. Se puderes, retira-os. Provérbios 24:11. Esse versículo não foram escritos para ficar na história, e muito menos para enfeitar a Bíblia. Foram escritos para serem obedecidos, e através dessa obediência o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será propagado nas nossas vidas. Sabemos que só há um meio de salvação: Jesus Cristo. E somente nós, os cristãos, temos este pleno conhecimento. Como poderíamos então deixar de falar de Cristo, tendo o conhecimento das motivações anteriores? Chegamos à conclusão que o ato de não evangelizar é um ato profundo de egoísmo, sendo assim um pecado. Devemos evangelizar porque amamos nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. Paulo, dominado por este amor, estava disposto a sacrificar a sua própria vida na pregação do evangelho, servindo ao Senhor com toda a humildade e muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobreveiam, servindo ao Senhor com toda a humildade. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui dá para perceber, né, que Paulo está falando tanto para, né, judeus e gregos, tá? Não importa a criatura que seja, um pingalhada, um usuário de crack, um matador, um assassino, um idólatra, a mensagem tem que ser levada para que todos se convertam a Jesus Cristo. Tá, vou dar continuidade porque aqui são versículos bíblicos. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo
o que lá me há de acontecer, sendo que o Espírito Santo de cidade em cidade me leva, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esses versículos aqui que eu li se encontram em Atos 20, do versículo 19 ao 24. Tá, irmãos? Nem toda mensagem é evangelística. Muitos tentam evangelizar sem dar ao pecador a mínima orientação sobre a salvação e como obtê-la. Muitos tentam tornar mais agradável aos outros a mensagem do evangelho. Por isso não falam de pecado, de arrependimento e renúncia. E, segundo o evangelho das conveniências humanas, da vida sem problemas e da existência de crises. Com isso, a igreja cresce, meus amados. Mas as almas continuam perdidas, entendeu? Porque a gente tem que levar a verdade. Como sendo conhecedores da verdade, a gente tem que falar. Que se a pessoa não renunciar, ela não se libertar do pecado, ela não levantar a mão para Jesus Cristo, ela vai continuar perdida. Muitos hoje na igreja estão assim, né? Como acabamos de ler aqui. A proclamação seria a comunicação ao pecador a respeito de sua condição de escravo do pecado, da natureza e consequência dessa escravidão, do amor de Deus e sua providência em Jesus Cristo para a salvação deste e a chamada divina para uma decisão por Jesus Cristo. Integração. Depois da conversão do pecador, este deve ser levado a um compromisso com o corpo visível da igreja, onde será discipulado e levado ao desenvolvimento e amadurecimento de sua fé em Jesus Cristo, tendo em vista aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos a uma unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ao estado do homem feito, à medida da estatura, plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé. Marcos 11, 22. Mas por que devemos evangelizar? É um mandamento que o Senhor nos deu. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo de número 19 e 20. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas os que não crerem será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E portanto, porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 até o 18. O Senhor ordenou pregar o Evangelho, pois Ele quer que a sua mensagem seja atingida a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. E todas as nações, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19.
a todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Marcos 16:15. A todas as aldeias, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. A todo lugar, mas Deus não levando em conta os tempos de ignorância, mandando agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Atos 17:30. É uma obrigação de todo salvo. Me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Esse texto não significa que o crente deve pregar a palavra, constrangido ou forçado, e sim que, por tratar de uma testemunha do Senhor Jesus, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, versículo de número 8. Foi convidado para testificar a sua salvação. Jesus Cristo está te convidando neste momento. É um privilégio de cada salvo falar sobre a mensagem da cruz. Portanto, todo aquele que confessa diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Um dos maiores privilégios do crente é poder cooperar com Deus. Tá, meus amados? Vamos continuar aqui. Que privilégio glorioso é pregar a palavra, pois somos escolhidos por Deus para este trabalho. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. João 15, versículo de número 19. É uma responsabilidade de cada crente, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. O sentimento que houve também em Cristo, Filipenses 2:5. A mente de Cristo. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. É para estas coisas quem é idôneo. 2 Coríntios 2:16. A vida de Cristo. Porque morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 8. O amor pelas almas. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a sua obra. João 4:34. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Só um minuto, meus amados, que aqui tem uma chamada urgente.